padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos congregados na comunidade orante, irmãos e irmãs, de longe e de perto, num coração só ao redor de nossa mãe, para nos fortalecer ao proclamar a palavra santa de Deus. A palavra proclamada ecoa em nossos corações e produz em nós a força de sua graça, transformando-nos, interpelando-nos e iluminando o nosso caminho. Por isso, a importância de fazermos o que aqui estamos agora fazendo, proclamando a palavra de Deus. Lembrando a Ele, Cristo, que nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Bela é a argumentação das homilias sobre a primeira carta aos Coríntios de São João Crisóstomo ao advertir: edifiquemos sobre Cristo e procuremos nele nos unir, como os ramos à videira, pois em caso de cisão pereceremos imediatamente. Com efeito, o ramo vive em virtude de sua união com a videira, e a construção se mantém graças à firmeza de sua base, porquanto, faltando-lhe apoio, desmoronar-se-á. Nós não devemos apenas nos unir a Cristo, mas também nos incorporarmos plenamente a Ele, pois qualquer separação nos causará a morte. Na verdade, está escrito: eis que haverão de perecer os que vos deixam. Incorporemo-nos, portanto, a Cristo, principalmente pelas obras, pois Ele disse: se observardes os meus mandamentos, permanecereis em mim. Por certo, são muitas as maneiras pelas quais o Senhor opera nossa união com Ele. Vê, portanto, sendo Ele a cabeça e nós o corpo, poderá haver qualquer separação entre essas partes? Também Ele é o fundamento e nós o edifício. Ele é a vinha, nós os ramos. Ele o caminho, nós os transeuntes. Nós o novo templo, Cristo, quem nele habita. Ele o primogênito, nós os irmãos. Ele o herdeiro, nós os co-herdeiros. Ele a vida, nós os viventes. Ele a ressurreição, nós os ressuscitados. Ele a luz, nós os iluminados. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós recebereis. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Amado irmão, amada irmã, é uma consolação proclamar, ouvir e acolher a interpelação que nos vem desta narração do capítulo 15 do Evangelho de São João. Quando o Senhor nos mostra que não podemos, sem a intimidade profunda com Ele cultivada, prosseguir adiante, permanecer de pé, ter força necessária e nascer em nós a sabedoria de que precisamos. Por isso Ele nos traz esta imagem simbólica, bonita: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, para exatamente nos dizer do nosso lugar. Nós somos ramos, todo ramo que nele não dá fruto, Ele o corta, e o ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais frutos ainda. O Senhor nos chama a compreender que não podemos fazer o caminho sem Ele. Por isso Ele diz, depois de dizer:
já estáis limpos por causa da palavra que vos falei, ele nos convida: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque o ramo não pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. Assim como também nós não poderemos jamais dar fruto se não permanecermos unidos profundamente a Cristo. Faremos, mas não faremos o necessário. Faremos, mas não faremos bem, como quem faz, sendo e vivendo na união com Cristo. Por isso ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem nele permanece produz muito fruto, porque sem ele, é verdade, nada podemos fazer. Esta é uma convicção profunda: sem Cristo nada podemos fazer, pois quem permanece nele vai ser cultivado, mas quem não permanece será lançado fora como um ramo e secará. Ramos que serão recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Ele por isso nos adverte: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. É assim que o Pai é glorificado, que nós sejamos capazes, por uma conduta cheia de amor, segundo os valores, produzir muitos frutos. E é assim que nós nos tornamos verdadeiramente discípulos dele. Por isso diz bem a carta de Ogneto, uma carta do século II: os cristãos não se diferenciam dos outros homens nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. Não moram em cidades próprias, não usam linguagem peculiar e a sua vida nada tem de extraordinário. O que é extraordinário? São os frutos. Os frutos que definem que nós somos verdadeiramente discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Supliquemos a Deus a graça desta consciência, abramos-nos à sua graça para que possamos produzir frutos à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo, num mundo que precisa de nós, construtores de um novo tempo. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta consciência, deste empenho e desta abertura. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira